Isso. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, glória a Deus. Com licença, vou tirar aqui o respirador, a máscara. Estão todos me ouvindo bem? Glória a Deus. Quero agradecer. Primeiro, Betinho, o bicho está cantando aqui, ó. A caixa está cantando aqui. Vai começar a cantar de novo, velho. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui à frente, ao pastor Oswaldo de nos dar essa oportunidade maravilhosa e essa responsabilidade, esse prazer muito grande de ministrar a palavra de Deus à igreja. E agradecer, o bicho ainda está cantando, e agradecer aos irmãos por nos escutarem. Que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos a fazerem uma oração. Fechem seus olhos, curvem a cabeça. Beto não vai cantar de novo não, né? Ah, tá. Tá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome santo. Espírito Santo, nesse momento pedimos a Tua ação, a Tua presença aqui em nosso meio. Nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos na Tua presença, nós acreditamos na Tua ação em nosso meio, e é isso que pedimos nesse momento. Nos direciona para entendermos a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como o irmão Eloy e o irmão Beto já falaram, nós estamos falando nesse mês de outubro a respeito de uma grande esperança que nós, como crentes em Jesus, como filhos de Deus, nós temos, que é a volta do nosso Senhor para nos resgatar, para nos buscar. Esse assunto ele é chamado pelos estudiosos aí da Bíblia, pelos teólogos aí de plantão, de escatologia. E esse assunto ele é encontrado em diversas passagens da Escritura, que é um momento especial da história em que Deus ele virá para castigar todo aquele que se orgulha e se entrega ao pecado. E também será um momento na história em que Deus virá com justiça e impiedade sobre todo aquele que não o reconhece como Senhor e Salvador. Esse é conhecido e chamado como o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor. E está muito presente no Velho Testamento. O irmão Eloy, hoje pela manhã, ele mostrou que esse assunto de escatologia, ele é encontrado basicamente entre Gênesis e Apocalipse. Toda a Bíblia, ela fala desse assunto, desse grande dia do Senhor, da volta do nosso Senhor, da vinda de Deus sobre a impiedade do pecado. E no Velho Testamento, ele está muito presente, esse dia do Senhor, principalmente nos textos de Isaías, no capítulo 2, Joel, capítulo 2, Amós, capítulo 5, Malaquias, capítulo 4, e quase todo o livro de Daniel, entre outras várias passagens que falam sobre esse dia. E é um dia desejado e apreciado pelos judeus na Bíblia. É um dia desejado, apreciado pelos judeus, principalmente os judeus do período do cativeiro babilônico e após esse cativeiro. Quando a gente pega a Bíblia para estudar, e começa a estudar ela na sua ordem cronológica, a gente vê que diversas situações acontecem com o povo de Israel. A gente imagina que o povo de Israel é aquele povo perfeito, aquela nação perfeita que Deus criou e tudo saiu bonitinho, mas essa não é a verdade. Antes do cativeiro babilônico, Israel havia sido um reino poderoso, principalmente durante o reinado de Davi e de Salomão. Depois dele, os reis de Israel, assim como a própria sociedade, começaram a cair em descrédito com o próprio Deus e uns com os outros. Começou a surgir muita adoração a ídolos, adoração aos próprios bens materiais, amor pelas coisas terrenas. Com isso, vieram diversos problemas, surgiram no meio do povo de Israel. Inclusive, a divisão do reino, lá no período do rei Roboão, onde houve separação entre o reino de Israel ao norte, onde a capital foi Siquém, e o reino de Judá ao sul, que teve como capital Jerusalém. E com essa divisão do reino e esse enfraquecimento daquele reino que havia sido tão próspero,
o povo judeu, ele começou a ser atacado por diversos inimigos que estavam em torno dele, até serem feitos reféns e exilados pelos babilônicos. E a gente vê isso claramente no livro de Daniel. O povo judeu, ele havia sido feito escravo novamente, humilhado, derrotado, e foram levados como cativos para trabalhar para a Babilônia. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus ele levantou profetas e homens de Deus para proclamar ao povo sobre o grande dia do Senhor, em que o próprio Deus, ele viria para reinar sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, e libertaria o seu povo das mãos dos seus inimigos, e proclamaria o seu reino sobre todas as nações. Essa era a grande esperança do povo de Israel, que estava em cativeiro, e esperavam esse grande dia do Senhor. Esse sentimento ficou constantemente no coração de todo judeu, aquele dia em que o próprio Deus viria para nos resgatar dos nossos inimigos, onde o próprio Deus viria para reinar sobre todas as nações. Mesmo anos e muitos anos depois, esse mesmo sentimento continuava no coração dos judeus. Era uma esperança perpétua no coração deles. Inclusive, muitos judeus ainda sonham com esse dia hoje. E anos depois, com esse mesmo sentimento acontecendo no coração deles, surgiram várias revoltas no meio do povo judeu. Entre eles, principalmente as revoltas macabeias. Na nossa Bíblia, a gente não tem esse relato. Mas quem aqui um dia foi católico ou tem algum parente católico que tem uma Bíblia, você pode procurar lá na Bíblia Católica, tem um livro de 1º e 2º Macabeus e trata desse assunto, em que houve revoltas no meio do povo judeu, onde pessoas se levantavam se dizendo Messias, se dizendo representante de Deus, e queria fazer um levante armado, vamos para a guerra, vamos pegar em armas, vamos mostrar que Israel é para ser uma grande nação, caía na porrada com os outros e apanhava sempre, né? Todo mundo se dizia Messias, todo mundo se dizia o rei dos judeus, e sempre levavam eles para a guerra e batalhas físicas contra seus inimigos, mas nunca deu certo, sempre quebraram a cara. Depois de tudo isso, chegou o período em que os romanos tomaram controle de Israel, de Jerusalém, e os romanos dominaram todo aquele lugar. E é aí que chega o momento da história em que Jesus chega para o povo judeu. Quando os romanos já tomavam posse e controle de todo aquele território de Israel, o sentimento dos judeus de um rei que viria com poder continuava no coração deles, de um rei que viria para livrar o seu povo dos inimigos e instaurar um grande reino sobre todas as nações, ainda estava muito presente no coração de todos, o que culminava em diversos profetas surgirem no meio deles se dizendo também ser Messias, e tentando fazer um levante armado para tirar os romanos de lá, mas isso nunca deu certo. Jesus surge então no meio do povo como mais um desses falsos profetas, desses falsos messias, para os próprios judeus, para alguns judeus e para os romanos. Jesus, ele era apenas mais um rebelde, tentando instaurar uma guerra contra o governo, para assim, mais uma vez, ser derrotado. Mas o reino que Jesus veio pregar era totalmente diferente do reino que aqueles outros profetas levantaram falando. Era um reino totalmente contrário àquele reino que o próprio povo de Israel, o próprio povo judeu esperava. O reino dele era totalmente diferente dos outros. Jesus mostrando a todos que o seu reino não era daqui e que o seu poder não é deste mundo. Ele transformou e conquistou corações através do amor e da sabedoria real de Deus, através das Escrituras. E diante disso, Jesus ele consegue montar um pequeno grupo de seguidores, dispostos a segui-lo e obedecê-lo a todo momento. E em um determinado dia, já no final da sua carreira ministerial, Jesus tem uma conversa particular com os seus discípulos. Jesus ele fala sobre aquele grande dia do Senhor que havia sido prometido e que ainda estava no coração daquelas pessoas naquele momento. O sonho daquele grande dia em que o Senhor viria
para tomar todas as nações de volta para si. Aquele desejo do grande dia do Senhor ainda estava no coração daquele povo judeu, até mesmo daqueles 12 discípulos que acompanhavam Jesus. Naquele momento, o dia em que o reino de Deus seria definitivamente instaurado e a justiça de Deus seria aplicada de forma impiedosa sobre todo pecador. E nessa conversa de Jesus com seus discípulos, o seu último grande discurso, sua última grande aula com seus discípulos, e uma das suas últimas grandes aulas com seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo 24 e 25, a gente vê essa conversa de Jesus e dos seus discípulos, onde ele fala sobre os sinais do fim dos tempos. Ele conta parábolas explicando como será nos últimos dias. Ele fala da perseguição que acontecerá contra os seus seguidores. Ele fala sobre o julgamento sobre todos os povos e nações e diversos outros assuntos relacionados à escatologia ou ao estudo sobre as últimas coisas. Nessa passagem, Jesus ele está mostrando aos seus discípulos como realmente será aquele grande dia do Senhor, esperado pelo povo judeu, e como o seu reino será definitivamente instaurado. Quando se trata desse assunto de escatologia, eu não sei muito pelo contrário, eu sei pouquíssimo, não sei quase nada. Mas tem uma música da Banda Resgate que expressa muito bem o que eu sei sobre esse dia. Será como um raio saindo do Oriente, pode ser um dia ou pode ser agora. Como um ladrão que surge de repente, e então ninguém sabe o dia nem a hora. Eu olho para os céus, já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a sua volta. Nós podemos não saber nada sobre a volta de Cristo, sobre como vai acontecer, sobre quando vai acontecer, sobre os detalhes de tudo isso. Mas uma coisa deve estar presente no coração de todo cristão: ninguém sabe o dia nem a hora, mas para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a tua volta. E essa é uma realidade que deve estar presente no nosso coração. E Jesus, nessa conversa séria com seus discípulos, ele mostra a eles como vai acontecer. E mostra para a gente hoje, como seus discípulos que somos, que nós devemos estar atentos aos sinais da sua volta. E termos em nosso coração esse mesmo desejo pela volta de Cristo hoje. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 24. E a gente vai estudar um pouco sobre 3 atitudes que você deve ter sobre a volta de Cristo. Quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, um pouco distante dele, e fale: ei, meu irmão, 3 atitudes que você deve ter sobre a volta de Cristo. Pode falar, mas distante, tá? Não chega muito perto, não. Agora você bate no peito assim e fala: 3 atitudes que eu devo ter sobre a volta de Cristo. 1, 2, 3 e... 3 atitudes que eu devo ter sobre a volta de Cristo. Abram suas Bíblias em Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, lhe perguntaram: Senhor, nos diz quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados,
trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será? Aquele que perseverar até o fim será? Salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Nesse texto, Jesus ele nos dá uma série de dicas, uma série de conselhos, uma série de sinais sobre como será nos últimos dias, como vai anteceder a sua volta. Mas nessa conversa de Jesus nós também vemos 3 atitudes que todo discípulo deve ter em seu coração sobre a iminente volta de Cristo para reinar sobre as nações. Primeira atitude que todo discípulo de Cristo deve ter em seu coração é um desejo pela volta de Cristo. Primeira atitude que todo discípulo, servo de Deus, deve ter em seu coração sobre esse assunto é um desejo pela volta de Cristo. No versículo 3, eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá lermos juntos? 1, 2, 3 e... Tendo Jesus... Discípulos dirigiram-se a ele, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Quem foi que perguntou para quem o que ia acontecer? Foram os discípulos. Os discípulos, a gente vê por meio da atitude deles, que os discípulos... eles tinham no coração esse desejo pela volta de Cristo, esse interesse em saber como seria, esse interesse em saber quando aconteceria. Essa atitude de perguntar sobre a sua volta, que nos mostra que há no coração dos discípulos um desejo pela volta de Cristo. Eles buscam aprender mais e conhecer sobre esse grande dia do Senhor. Esse desejo deve estar no coração de todo discípulo. Esse grande dia será quando Deus virá com todo o seu poder e glória e julgará todo aquele que não fizer parte do seu reino. Julgará todo aquele que não confessar Cristo como Senhor e Salvador. Esse grande dia será quando o reino de Deus será definitivamente instaurado sobre toda a criação. No mês passado, quando estávamos falando sobre missões aqui na igreja, nós aprendemos que o reino de Deus, ele foi instaurado ali na cruz do Calvário, por meio de Cristo sendo entronizado, colocado ali naquela cruz, recebendo aquela coroa de espinhos. O reino de Deus foi instaurado, mas ainda não. Mas ainda não. Ainda falta uma parte. E essa parte irá acontecer nessa grande volta de Jesus, que é algo certo para a gente, é algo que vai acontecer, mas algo que ainda não aconteceu, ainda não é definitivo, mas é algo que já aconteceu pelos olhos da fé. Esse grande dia será quando o reino de Deus será definitivamente instaurado em toda a criação, quando Deus irá purificar de vez toda a sua criação e resgatará o seu povo, que somos nós, das mãos do nosso inimigo. Seremos resgatados do nosso próprio pecado que nos prende. Seremos resgatados do poder do mundo que quer nos destruir. E seremos resgatados de Satanás que quer nos derrotar. Esse desejo por esse dia do Senhor deve estar presente em nosso coração, que será um grande dia de glória e louvor, em que Deus será adorado por todos os povos e que o seu reino será definitivo sobre todas as nações. Amém? E nós devemos amar e desejar ardentemente esse grande dia do Senhor, tendo em vista que todo pecador será castigado e todo filho de Deus será exaltado para a honra e glória de Deus Pai. Então, como os discípulos de Jesus naquele momento demonstraram, nós devemos ter um interesse em particular, um desejo pela volta de Cristo Jesus. O crente que não tem esse desejo de estar com o seu Senhor, é porque provavelmente Jesus ainda não é o seu Senhor. E nós devemos ter no nosso coração essa vontade que esse dia aconteça logo. Segunda atitude que nós devemos ter sobre a volta de Cristo, sobre o dia da volta de Cristo, é um preparo para a volta de Cristo.
Nós lemos aí do versículo 4 ao versículo 13, Jesus ele dá uma série de sinais, uma série de confirmações de coisas que irão acontecer nos últimos dias. Ele diz que muitos vão vir em nome dele dizendo, eu sou Cristo, e vão enganar muitas pessoas. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Ontem nos Jovens a gente falou até sobre a Guerra Fria, o que é um rumor de guerra, é mais ou menos o que aconteceu na Guerra Fria, ali depois da Segunda Guerra Mundial. Jesus ainda falou, vai acontecer isso tudo, mas ainda não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas esse ainda não vai ser o fim. Vão se levantar nações contra outras nações, reinos contra reinos. Vai haver fome, vão haver terremotos, vários desastres naturais em vários locais do planeta. Tudo isso será o início das dores. E Jesus ainda diz mais, eles vão entregar vocês, meus discípulos, para serem perseguidos e condenados à morte por minha causa. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Vai ter traição, chifrudo aí para todo canto, brincadeira. Vai ter traição, muitos odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas vão se levantar. Muitos serão enganados, eles vão enganar a muitos. Jesus ainda diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Todos esses são sinais da volta de Cristo. E o interessante é que são sinais que hoje acontecem no nosso meio o tempo todo. Parece que cada dia que passa a situação só piora no mundo, né, dona Marlene? Cada dia que passa é mais notícia de guerra, cada dia que passa a gente vê mais pessoas passando fome, cada dia que passa a gente vê que o amor de muitos tem se esfriado, cada dia que passa a gente vê a maldade do homem aumentando, cada dia que passa a gente vê falsos profetas se levantando, cada dia que passa a gente vê mais corno por aí. Não, brincadeira. Mas Jesus disse que muitos vão trair, né, pastor? Então, é um sinal aí, ó. Muitos irão ser odiados uns pelos outros, e numerosos, então todos esses são sinais da volta de Cristo, são sinais que hoje estão acontecendo no nosso meio. O que Jesus quer dizer com tudo isso? Jesus, ele está preparando os seus discípulos para o que irá acontecer antes da sua vinda. Guerras, perseguições, desastres naturais, fome, sofrimento, falta de amor, um aumento exagerado nos problemas de relacionamentos, o ódio entre as pessoas, tudo isso é sinal da volta iminente de Cristo Jesus. E Jesus, quando ele fala essas coisas, ele está nos preparando, para quando chegar aquele dia a gente não falar, eu não sabia que ia acontecer isso aí. Não, Jesus ele nos deixa preparados, literalmente, preparados para o pior. Jesus ele deixa seus discípulos preparados e cientes de que o aumento da maldade será um sinal da sua volta, principalmente o aumento da maldade contra os seus discípulos, culminando até em perseguições por todo o globo. Você pode falar, não, mas guerra acontece desde sempre, né, irmão ali? Desde quando se conhece a história dos seres humanos, o povo tem guerra o tempo todo. Desde quando se sabe, o povo morre de fome o tempo todo, né? Desde quando se sabe, tem doença o tempo todo, desde quando... Só que Jesus está dizendo que nos últimos dias isso vai aumentar de forma drástica. Países que nunca se enfiaram em guerra, países que eram pacifistas o tempo todo, vão se meter em guerra com os outros. Pessoas que antes eram as mais boazinhas do mundo e tal, vão se meter em problema, vão se meter em briga, vão cair na porrada. O amor de muitos vai esfriar. Essa é uma realidade que vai acontecer nos últimos dias. Vai haver esse aumento descontrolado da maldade. E você está preparado para isso? Eu não sei se eu estou, não. Mas a verdade é que quando Jesus nos diz essas coisas, Ele está nos preparando. Ele não nos deixa desavisados. O propósito de Jesus em avisar essas coisas é que nós sejamos perseverantes até o fim. É isso que Ele diz aí no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O propósito de Jesus em nos preparar para esse grande dia, para a sua volta iminente, para a volta do Senhor, é que a gente seja perseverante até o fim. Ele quer nos preparar para que a gente suporte as dificuldades
que o mundo vai colocar sobre nós. Ele quer que a gente se prepare e persevere até o fim, para que assim a gente possa garantir a nossa salvação pelo nome de Jesus, amém? No versículo 13 ele afirma que aquele que perseverar até o fim será salvo. O propósito de Cristo é nos avisar para que nós sejamos fiéis a Ele e que a gente permaneça assim, mesmo em meio às dificuldades, amém? Nós devemos sempre lembrar que Deus quer que a gente permaneça fiel. E para isso Jesus nos prepara, mostrando o que vai acontecer. E por último ponto nessa noite, uma atitude que nós devemos ter em nosso coração é, 1, 2, 3 e ser missional. Missional. O que é isso? É ser igual um míssil? Ser missional, né, pastor Roberto? É ser um míssil, né? Cumprir uma missão. Ser missional. Mateus capítulo 24, versículo 14, eu quero convidar todos a lerem comigo, 1, 2, 3 e este evangelho do reino. Ser missional nada mais é do que cumprir a nossa missão. Não é à toa que nós terminamos de falar sobre missões agora domingo passado, e nós já entramos nesse assunto sobre a volta de Cristo, pois a nossa dedicação em missões, em ser missional, em levar o evangelho do reino, está intimamente ligada com a volta de Cristo. Jesus nesse versículo ele deixa bem claro que o evangelho do reino, ele será pregado em todo lugar, para todas as nações, como testemunha daquilo que ele fez, como testemunho do seu poder. E então virá o fim. Por que Deus se importa tanto que o evangelho chegue a todas as pessoas? Por que Deus quer tanto que o evangelho chegue a todos, que missões sejam feitas? Porque Deus ele não é injusto. Ele quer que todos possam ouvir do evangelho do reino. Ele quer que todos confessem seus pecados e aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Não é da vontade de Deus que os homens sejam castigados e que sofram a eternidade distante dele. Deus não quer que ninguém seja condenado. É por esse motivo que ele dá a todos a oportunidade de se reconciliarem com ele por meio de Cristo Jesus. É por isso que Deus quer tanto que esse evangelho chegue a todas as pessoas de todos os lugares do mundo. Deus ele dá a oportunidade de salvação a todas as pessoas. Você que está aqui sentado nessa noite, que ainda não desfrutou do amor de Deus por meio da salvação através de Cristo Jesus, saiba que Deus lhe dá uma oportunidade de salvação. Ele quer que você seja salvo. Por isso que Ele trouxe nessa noite para você ouvir falar desse evangelho da salvação por meio de Cristo Jesus. E Ele quer lhe proporcionar isso nessa noite. Porque Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer ver nenhum de nós como suas criaturas sofrendo a eternidade distante dEle. Ele quer que todos sejam salvos. Por isso que Ele nos dá a oportunidade de que cada pessoa alcance essa salvação. E quando nós nos dedicamos a missões, em falar do evangelho da salvação por meio de Cristo Jesus, nós estamos fazendo com que cada dia mais se aproxime o grande dia do Senhor. Dia esse em que nós seremos resgatados do mal do pecado e levados à presença de Deus, em verdadeira adoração na cidade santa e no lugar santíssimo, diante do trono de Deus, para juntos cantarmos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Então a nossa dedicação em falar do evangelho de Jesus, em fazer missões, está intimamente ligada com a volta de Cristo. Então você que está aqui nessa noite, sentado, que não tem no seu coração essa vontade de Jesus voltar, você que nunca se preocupou muito com isso, saiba que isso vai acontecer, você se preocupando ou não. Mas é nosso dever, como discípulos de Jesus, termos esse interesse pela volta de Jesus. Porque, afinal de contas, quando Ele voltar, Ele vai reinar sobre todas as nações, todas as pessoas, todos os povos, diante de tudo e de todos.
E nós precisamos e devemos desejar isso ardentemente em nosso coração. Nós precisamos entender que devemos estar preparados para isso. Vai acontecer o dia e vão vir dificuldades, inclusive sobre a igreja. E nós devemos estar preparados e atentos aos sinais. A gente vê muita gente por aí compartilhando, desculpa o uso da palavra, compartilhando besteira no WhatsApp. O céu, o sol se pôs vermelho hoje, é sinal da volta de Jesus. A lua vermelha, é sinal da volta de Jesus. Hoje tudo que aparece na internet, né, pastor, parece que é sinal da volta de Jesus. Nasceu um pintinho sem perna, sinal da volta de Jesus. Tudo é motivo da... Gente, eu vou dar uma dica para você que é crente, que tem um WhatsApp aí, que a gente, infelizmente, eu acho que é o povo que mais acredita em besteira de WhatsApp é crente. Não sei por quê. O povo que não analisa as coisas antes de compartilhar. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece muito. Inclusive, eu vou na nossa igreja, porque eu estou no grupo de WhatsApp da nossa igreja, eu vejo um monte de besteira aparecendo lá. A gente precisa ter cuidado. Não precisa você sair compartilhando para Deus e o mundo. Isso aqui é sinal da volta de Cristo. Isso aqui é sinal... Gente, Jesus vai voltar. Só fala, ei, Jesus está voltando. Nosso dever é falar da volta de Jesus, mas não de forma desesperada, usando qualquer coisinha como sinal. Sabe qual é o sinal que você deve estar atento da volta de Cristo? Esse é o sinal, é um segredo que eu vou contar só para vocês aí que estão sentados, para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Existe um sinal definitivo da volta de Cristo, e eu já digo logo, não é nem só guerras, não é nem fome, não é nem sol azul, lua vermelha, essas coisas não. Tem um sinal definitivo sobre a volta de Cristo. Sabe o que é? Isso bem aqui. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é definitiva em afirmar que esse grande dia vai chegar e que nós devemos estar preparados e que a nossa dedicação em levar o Evangelho está intimamente ligada com a volta de Cristo. Que a gente possa ter no nosso coração esse desejo, esse compromisso de levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas, para que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele venha e reina sobre todos os povos. Amém? Então, quero convidar você, durante esse mês de outubro, venha participar com a gente das nossas programações, aqui na igreja, domingo à noite, domingo pela manhã, quarta-feira à noite, inclusive no sábado, no Rora Jovens, nós estaremos falando desse assunto também. Esse assunto que nos dá tanta esperança e confiança de que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar e vai nos resgatar como seu povo e nos libertar de toda a maldade do mundo. Amém? Se você tem esperança de que um dia isso vai acontecer também e espera por esse dia, eu quero convidar você a ficar de pé para nós fazermos uma oração. Enquanto o Ministério do Louvor já sobe aqui para cantarem a última música dessa noite, quero convidar vocês a ficarem de pé para nós orarmos, pedindo a Deus por esse grande dia, para que a gente possa estar preparados para a sua volta e amando para que esse dia chegue logo, amando desesperadamente, tendo em nosso coração desejo pela sua volta e cumprindo missões para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, Jesus, agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso de estarmos aqui te cultuando. Quero agradecer, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, de cada servo teu aqui nesse momento. E eu venho pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha em nossos corações e nos dê um desejo ardente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dê, Pai, esse desejo pelo grande dia do Senhor, que será um dia terrível para aqueles que não te conhecem, mas um dia maravilhoso para nós, teus servos, teus filhos, teus discípulos, Pai. Em nome de Jesus, nos dê mais amor e mais desejo por esse dia, que a gente possa estar preparado para as dificuldades que vão vir, principalmente sobre as nossas vidas como crentes, onde haverá grande perseguição também para os cristãos. Que a gente possa demonstrar o nosso amor pela tua vinda, cumprindo o teu ID, levando o teu evangelho a todas as pessoas, mostrando que o Senhor não é um Deus injusto, mostrando que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos, mostrando que o Senhor quer que todos cheguem ao perdão de seus pecados e ao arrependimento por meio de Cristo Jesus e do lavar purificador de seu sangue. Espírito Santo de Deus, nos dê mais amor e temor
para esse grande dia, para quando esse grande dia chegar, nós possamos estar diante dos portões celestiais, cantando com os santos anjos: Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor, o nosso Deus que reina sobre tudo e sobre todos, para a glória de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecendo e pedindo, e toda a igreja vai dizer amém. E que esse desejo possa estar constantemente em nosso coração. Ministério Louvor. Pedir que os irmãos continuem de pé. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda escatologia é que a gente deve estar sempre preparados para a volta de Cristo. E faz parte dessa preparação o conhecimento. Então não perca os nossos cultos. Esse assunto é muito bom, muito interessante. Então todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Não falte. Esse assunto é tratado de maneira, em forma de estudo. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o culto da família, também estará sendo abordado sobre isso. Sábado, às 19 horas, você que é jovem, adolescente, solteiro, não perca o Rorai Jovens. E domingo, às 19 horas, o nosso culto de celebração. Nós convidamos você a desfrutar do amor de Deus conosco. Amém? O amor de Deus não falhe. Nós vamos encerrar cantando essa linda música, Teu Amor Não Falhe. E após esse hino, que Deus nos abençoe e nos conduza em paz para os nossos lares. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
abençoe e nos dê uma boa noite.